Um homem poderoso, vitorioso em inúmeras batalhas, ascende para se tornar um rei poderoso. No entanto, ele reencarna em outra vida, carregando memórias de sua existência passada, agora preso no corpo de uma criança indefesa. Nada se desenrola como ele deseja, e seu corpo parece uma prisão. Neste novo mundo, existem poderes desconhecidos para ele, poderes que ele considera absolutamente fascinantes. Agora ele precisa recuperar forças o mais rápido possível. Vemos sangue escorrendo pela lâmina de uma espada contra um fundo de chamas. Sob um céu carmesim, o homem que segura a espada parece ter matado uma mulher que jaz sem vida no chão. Em seguida, esse mesmo homem nos conta que se tornou rei. Demonstrando habilidade incomparável, ele destrói um oponente sem esforço, proclamando vitória enquanto crava sua espada no corpo do homem. Naquele momento, uma frota de aviões de guerra cruza o céu e bombardeia uma cidade inteira, causando explosões sem fim, seguidas pelos gritos aterrorizados da população. A cada momento, o rei observa a cena devastada pela guerra, enquanto sua capa ondula com a intensidade das bombas à sua frente. Segundo ele havia se tornado o rei mais poderoso, ou melhor, colocando a mão sobre um suporte que continha a coroa que costumava usar. O homem lamenta que, na verdade, um dia foi rei. De repente, ele é lançado em seu subconsciente como se fosse um oceano, onde mergulha e afunda enquanto deixa seu corpo ser carregado pelo próprio peso. Em meio a isso, a voz de uma criança implorando, por favor, e um belo campo verdejante surge. Então, uma pena se move em direção ao guerreiro enquanto ouvimos a criança dizer, em sua nova vida, busque a luz. Assim, o antigo rei renasce no corpo de uma criança. O pai se orgulha de que a cor do cabelo do menino seja a mesma da mãe, enquanto ela se alegra ao ver que os olhos do filho são idênticos aos do marido. O homem dá as boas-vindas ao pequeno Arthur neste mundo e se apresenta como Reynold. Ao ver o comportamento pateta do homem, Arthur parece ter retido sua antiga consciência no novo corpo. Confuso, ele tenta entender quem são essas pessoas até que ambos se declaram seus pais. Sem saber de nada, a mãe dá um tapinha nas costas do menino para fazê-lo tossir. E é exatamente isso que ele faz. Ainda sem entender direito o que está acontecendo, Arthur reflete que Alice e RY parecem cuidar bem dele, e ambos estão convencidos de que realmente são seus pais, seja qual for o motivo. No entanto, ser um bebê com uma mente adulta traz consigo uma sensação persistente de medo. Ao ser colocado no berço, ele acaba agarrando o dedo do pai, que fica radiante ao contar à esposa. Frustrado, Arthur sabe que foi apenas um reflexo, quase instintivo, assim como o choro que ele estava prestes a soltar, interrompido por uma evacuação que substituiu as lágrimas. Definitivamente, suas funções corporais estão além do seu controle, e nada acontece como ele planeja, como se seu pequeno corpo fosse uma espécie de prisão. Arthur tenta acordar, mas o pesadelo continua. Como se não bastasse, ele logo testemunharia algo ainda mais absurdo. Então, enquanto é carregado para fora de casa nos braços da mãe, o menino vê o pai infundir magia em suas mãos e quebrar uma pedra com um soco. Um pedaço de rocha cai na cabeça do grandalhão. Então, Alice o cura com um feitiço. Observando isso, Arthur reflete que existem poderes neste mundo dos quais ele não tem consciência, o que é verdadeiramente fascinante. Reynolds, com sua manopla fundida com magia, era capaz de caçar até os javalis selvagens mais ferozes da floresta. Ao ver o pai retornar da caçada naquele dia, o bebê pensou que o conhecimento era uma vantagem. Então, ele examinou cuidadosamente o ambiente ao seu redor. Por exemplo, nesta sociedade, os indivíduos podem possuir armas que indicam um certo nível de perigo ao redor, o que os obriga a se fortalecerem o mais rápido possível, e o próprio Arthur não deseja ser uma exceção. Alice embala o menino para dormir, e ele reflete sobre a frustração que esses dias trouxeram. Mas momentos como esses não são tão ruins quanto relembrar momentos tensos de sua vida passada, em que a oposição nem sempre era leal. Ele não conseguia dormir tão pacificamente em nenhum momento. Apesar disso, a nova vida de bebê continua para o pequeno Arthur, e agora ele aprende a engatinhar. Em certo momento, ele se aproxima de um espelho no quarto dos pais e vê seu reflexo pela primeira vez. Os pais ficam encantados com cada descoberta do filho enquanto ele ainda está tentando se acostumar com o nome. Embora, para ele, isso não seja um problema sério. Na hora de dormir, Alice beija o pequeno depois de colocá-lo no berço. No entanto, ao contrário de adormecer, o malandro desce do berço como Rapunzel da torre do castelo para se aventurar. Afinal, depois de um longo período sofrendo com seus impulsos corporais, agora ele começa a controlar melhor seus membros e necessidades. Enquanto sua mãe lava a louça, ele atravessa a cozinha furtivamente, sabendo que não deve fazer barulho. Ao abrir uma porta, ele completa sua missão, chegando à estante. Afinal, como ele pensava, conhecimento é uma vantagem. E agora Arthur encontrou o que procurava: informações sobre este mundo. De acordo com um dos livros que pegou, este continente
continente em que nasceu. Dikan abriga 3 reinos. Darvi, uma nação subterrânea de anões. E Nenuir, um país de elfos que vive nas profundezas de uma floresta. E, por fim, Sapien, onde Arthur reside, é a região controlada por humanos e a mais populosa. Assim como sua nação em sua vida passada, é uma monarquia. Mas a diferença é que o trono deste país é herdado, não tomado. Além disso, este mundo ainda parece tecnologicamente ultrapassado em comparação com o antigo. E outro livro explicava que este lugar ainda era primitivo por causa da magia. Neste mundo, existe uma fonte de poder chamada mana, e a capacidade de controlar essa energia mágica é em grande parte hereditária, ocorrendo em cerca de 1 em cada 100 pessoas. Em geral, existem 2 formas de aplicação de mana: amplificação e conjuração. Amplificadores usam mana para aprimorar seus corpos, proporcionando força, agilidade e defesa incríveis. Por outro lado, conjuradores são capazes de projetar mana para controlá-lo como desejarem. A chave para controlar o mana é o núcleo de mana, e o poder da magia desperta desde o início da puberdade até o final da adolescência. Canalizar o mana espalhado pelo corpo exclusivamente para o núcleo até que você possa controlá-lo é o que faz de você um mago. Arthur está bem ciente do princípio de se tornar consciente de seu poder interior até que possa assumi-lo e então liberá-lo. E o centro de seu Kai é crucial para que isso funcione. Felizmente, o conhecimento da vida passada do falecido rei pode ser útil em sua nova existência. E é isso que ele tenta fazer ao iniciar uma meditação que o leva a um espaço vazio em sua mente, onde uma fração de mana é despertada e concentrada entre suas mãos. No entanto, de repente, Alice chega após vasculhar a casa inteira em busca do encrenqueiro. Carinhosamente, ela pede que ele não assuste a mãe daquele jeito, mas seu sorriso vacila ao notar algo estranho em seu filho. Arthur acha que descobriu a habilidade dele de usar Kai, mas ela só percebeu que o bebê tinha feito cocô. Diante disso, Arthur se convence ainda mais de que seu corpo é uma prisão e que ele precisa ganhar mais poder. No dia seguinte, Alice escreve em um diário que Arthur nasceu há 2 anos, observando como ele é fofo, curioso e bonzinho. No entanto, ela se incomoda com o fato de ele nunca ter sorrido. Do lado de fora de casa, RY ensina o filho a usar um pedaço de pau como se fosse uma espada e o convence de que tem jeito para isso. Ele liga para a esposa para dar uma olhada nos movimentos do menino, mas Alice não fica nada feliz em ver seu querido filhinho brincando com coisas tão violentas. Falando em 2 anos de vida, era o que Arthur precisava para entender a estrutura de poder entre o casal. Ou talvez seja o caso de as mulheres dominarem o mundo inteiro. Mais tarde, o menino é levado para a cidade. Segundo sua mãe, ele sempre fica animado ao chegar lá. Enquanto isso, Arthur absorve muitas informações para entender esse mundo enquanto caminha por uma área movimentada. Por exemplo, observando a variedade e a qualidade das armas, ele pode avaliar o nível de avanço tecnológico da nação. Ainda assim, existem diversas substâncias que não existiam onde ele viveu antes, além de ter a oportunidade de observar pessoalmente a magia, o que é igualmente surpreendente e produtivo. No final da tarde, a caminho de casa, dormindo nas costas da mãe, o bebê pensa que o casal atendeu a todas as suas necessidades e que, embora seja uma vida limitada, não é desagradável. Por isso, ele se pergunta se é assim que uma família funciona, já que nunca teve a oportunidade de sentir isso. De qualquer forma, esse jeito carinhoso da mãe não é nada ruim. E por falar em carinho, Alice ressalta que fica muito feliz quando o filho sai da cama para ler ou quando seus olhos brilham ao visitar o mercado da cidade, e que provavelmente herdou isso de rei. Assim como ele, talvez Arthur também queira um dia sair para explorar o mundo. Sinceramente, a mãe preferiria ver o menino levando uma vida tranquila. Ao amanhecer, Arthur observa o pai praticando e pensa que tem muita sorte de ter um exemplo a seguir. Depois de destruir ainda mais a rocha que já havia destruído, Rei faz um sinal de positivo para o filho e pergunta se ele não é incrível. A mãe coloca a mão no ombro do menino e comenta que o show não foi grande coisa, mas que agora as coisas vão melhorar. Dito isso, Reynolds dá um soco no ar que provoca fortes rajadas de vento. Além disso, ao pisar no chão, ele provoca uma onda de vento que deixa seu filho furioso. Definitivamente, Rei é um amplificador, e isso dá a Arthur ainda mais vontade de colocar a mão na massa e desenvolver um pouco sua força. No entanto, a mãe é o obstáculo natural para o seu aprendizado, visto que o filho é apenas um bebê e precisa tirar a soneca da tarde nesse horário. Por isso, Arthur não desiste e estende a mão em direção à estante, deixando claro que quer se aproximar. Alice nega o pedido e reforça que é hora do bebê dormir, mas então ele apela à fofura para conseguir o que quer, e a estratégia funciona. Ao pegar um dos livros, o menino se sente um grande vencedor. Ao começar a meditar, lembra-se de que adquiriu diversos conhecimentos ao longo desses 2 anos de vida, e, entre eles, o mais valioso é saber produzir um monor acumulando em um só pontos inúmeros fragmentos de energia mágica espalhados pelo corpo. Essa tarefa exigiu muito esforço e dedicação, mas finalmente está dando resultado. Aliás, ao reunir o último fragmento, Arthur causa uma explosão que destrói boa parte de sua casa. Lá fora, RY havia protegido sua esposa dos destroços, mas acabou sofrendo
um ferimento grave nas costas. Os dois correm para dentro para ver como Arthur está, e Rei chega primeiro ao sol. Ele não consegue acreditar no que está vendo. Afinal, o menino tem apenas 3 anos e está levitando acima de sua própria manifestação de mana como se fosse um adulto. Com um sorriso malicioso no rosto, Arthur avalia que seus dias de estudo finalmente deram frutos, o que é um ótimo primeiro passo. No entanto, partes do teto de madeira ameaçam cair sobre a cabeça da criança, e a primeira coisa que ela pensa é que não pode morrer agora, depois do que acabou de fazer. Finalmente, Alice se joga para agarrar o filho, enquanto o rei usa toda a sua força imbuída de mana para empurrar a madeira que estava prestes a esmagá-lo. Após ser salvo, o bebê olha para a mãe com olhos brilhantes e decreta que, de fato, os dois fazem de tudo para mantê-lo seguro e que esse é o papel que os pais precisam desempenhar para com seus filhos. Rei pergunta como está o menino, e Alice responde, em lágrimas, que ele está bem, abraçando o pequeno como se fosse a coisa mais preciosa da face da terra. De fato, para ela, ele realmente é. Enquanto isso, Arthur não entende por que a mulher está chorando, relembrando um momento de uma vida passada, quando venceu um oponente em um duelo na adolescência e viu o garoto sendo consolado pelos pais. O menino simplesmente tem dificuldade para entender, e isso é algo que ele certamente não aprenderia em nenhum livro deste mundo. Logo, o próprio menino começa a chorar e abraça a mãe com força. Depois disso, vemos um homem sendo julgado por seus crimes. Embora fosse um servo leal, tentou tirar a vida de sua majestade e, de acordo com a lei, tal infração é tão grave que justificaria uma punição imediata e severa. No entanto, o conselho demonstrou misericórdia para com o servo, permitindo que ele retornasse para casa e enfrentasse o julgamento lá. Na presença da esposa e do filho, o homem confessa seu atentado contra a vida do rei, mas implora que apenas ele seja condenado, pedindo que sua família seja poupada. Segundo ele, se retornasse à sua terra natal agora, um destino pior que a morte aguardaria os três. Se é isso que o homem deve enfrentar, que seja ele sozinho. Assim, o ofensor implora ao rei Grey que realize seu desejo. Falando através de um dos estranhos pilares da sala, um conselheiro afirma que o criminoso foi muito imprudente em suas ações para com sua majestade, a luz que guia todos aqueles que não devem se preocupar com questões tão triviais. Consequentemente, o conselho decide punir toda a família, e Grey põe fim à vida da mulher e da criança na frente do homem. Testemunhando a cena horrível, os conselheiros consideram que o rei, ao fazer isso com as próprias mãos, é um sinal de pura misericórdia. Assim como o soberano libertou as duas pobres almas do sofrimento eterno. Por fim, assim como os pilares, o chefe de família também agradece ao monarca. Retornando a Arthur, ele recebe do rei manoplas idênticas às suas. O homem estava todo animado ao entregá-las ao filho, mas o garoto parecia mais interessado na espada de madeira que já possuía. Refletindo sozinho, o garoto reflete que, se tivesse que usar tal arma com o corpo de uma criança, morreria antes que o inimigo pudesse se aproximar. Mesmo assim, ele pega um pedaço de pau e convoca o filho para um duelo. Arthur não recua e desfere uma sequência de ataques, demonstrando grande agilidade. Após bloquear cada golpe, o oponente ativa um reforço Monarch e emboca a espada. Para sua surpresa, Arthur faz o mesmo e quebra o pedaço de madeira do rei. Ao ver o que presenciava, o adulto não perdeu tempo e conversou com Alice, dizendo que seria bom para o garoto ter um mentor particular. A mulher, por sua vez, achou a ideia absurda, visto que o marido já havia prometido que treinaria o filho. Era isso que Rei realmente queria fazer, mas a verdade é que o talento do garoto é grande demais e ele precisa de um professor à altura para guiá-lo no caminho certo. Assim, Alice se oferece para ensinar magia a Arthur, mas RY argumenta que a magia do menino é um caso especial, pois ele cortou um pedaço de madeira reforçada com monocristal aos 4 anos de idade. A partir daquele momento, Alice percebe a gravidade da situação, mas insiste em se opor à decisão, não querendo ver seu querido filhinho partir para uma cidade distante. Rei pede que ela pense no futuro do filho, e ela pede ao marido que pense no presente, pois, se Arthur for embora, os pais não o verão crescer. Em meio a essa discussão, Arthur considera que há momentos em que as emoções estreitam a perspectiva de uma pessoa. Então, ele propõe uma terceira opção, todos irem juntos. Ao ouvir isso, os pais se entreolham e abrem a boca, como se a criança tivesse reinventado a roda, e então correm para fazer as malas. No final, Arthur reflete que ambos têm energia suficiente para agir dessa maneira o tempo todo. Horas depois, diante de 2 carruagens, o pai da criança pede que ele se apresente, e ele se apresenta como Arthur Levin. Do outro lado, pessoas armadas se reúnem perto da casa dos Levin. Um dos guerreiros se ajoelha diante do garoto e lhe diz que eles já se conheceram, mas que Arthur é jovem demais para se lembrar. No entanto, Arthur se lembra muito bem. Estes são os Chifres Gêmeos, o grupo do qual Reynolds e Alice faziam parte. O homem que lidera se chama Adam Crunch e uma das mulheres, Angela Rose, agarra Arthur com força como se ele fosse um bicho de pelúcia, e ele acaba sendo salvo por Darren Walker, que estende a mão para o jovem dar um tapa. Com exceção dele, a misteriosa Jasmine Flamesvort, que permaneceu em silêncio
silêncio, permaneceu no topo das carruagens. E, por fim, a arqueira de orelhas pontudas se apresenta como Elenchar. Logo, com tudo pronto, Reynolds ordena que as carruagens partam, e a jornada finalmente começa. Sem demora, Arthur percebe o quão ultrapassado esse meio de transporte é, muito diferente das naves que infestaram o céu em sua vida passada. Mas ele acha que a carruagem não é tão ruim assim. O comboio está indo em direção à cidade de Zeus. Mas antes de chegarem, um problema surge no caminho. Durante uma pausa para descanso, o grupo é atacado por uma matilha de lobos. Arthur assiste ao lado de sua mãe enquanto os lupinos atacam Jasmine, que saca suas adagas e finaliza os inimigos em um movimento que parece simples por ser tão bem executado. Em seguida, Reynolds usa a manopla para socar outro lobo, enquanto Adam Cruz crava sua lança no peito de outro animal. Ellen atira flechas que derrubam alvos à distância, fazendo Arthur perceber que o arqueiro, Adam e Jasmine são intensificadores. Por outro lado, sendo conjuradores, Duran Walker conjura uma poderosa magia de terra que sacode o campo de batalha, e Angela Rose afasta um oponente com um feitiço de vento. Observando o espetáculo, Arthur conclui que precisa alcançar o nível desses caras logo. Após a luta, o grupo decide passar a noite lá. Quando o sol dá lugar à lua, fogueiras são acesas para a refeição. RY diz ao filho para não se conter e comer o que quiser, mas a verdade é que o menino não está tão acostumado com o tipo de comida que se come durante uma caçada no meio de uma jornada. Por outro lado, Alice se empanturra até adoecer. Aliás, ela vê que o marido está ferido e se levanta para curá-lo. Mas antes que isso aconteça, Ellen, Jasmine e Duran se aproximam, e Alice teve que esperar que o arqueiro autorizasse a cura por algum motivo. Em meio ao processo de recuperação, Arthur pensa que sua mãe parece ser um tipo especial de maga, uma transmissora com poderes de cura. Como isso é tão raro e valioso, não é sensato curar as pessoas abertamente, pois isso a tornaria um alvo. Aliás, Reynolds e Alice também moram no campo por esse motivo, para esconder esse poder. Com a restauração concluída, o marido agradece à esposa. Então, Adam diz a Reynolds que quer se exercitar antes de dormir. Para a surpresa de todos, o lanceiro pede Arthur emprestado. Coincidindo com o treinamento, Arthur percebe que o adulto exibe sua arma e duvida que seja apenas um exercício. Mas, como ele já está lá, não tem escolha a não ser participar. Quando Adam imbui sua lança com mana, a criança percebe que o homem não vai pegar leve. Então, ele faz o mesmo que seu rival, mas com mais intensidade, lançando também um brilho esverdeado nas pernas que impressiona Adam. Mesmo aos 4 anos de idade, Arthur demonstra uma velocidade extraordinária e consegue surpreender seu oponente aparecendo atrás dele. No entanto, apesar de colocá-lo em uma posição vulnerável, a criança perde o equilíbrio no passo e perde a vantagem posicional. Mesmo assim, os dois se envolvem em um duelo aberto até que o lanceiro conjura uma habilidade que arremessa o jovem para o alto. Enquanto Arthur lamenta que seu corpo seja leve demais para a luta, Angela impede sua queda com magia de vento. Após o duelo, Duran e Ellen reclamam que Adam foi muito duro com o garoto, mas o lanceiro insiste que Arthur é um monstrinho implacável. Nesse sentido, ele quer saber que tipo de treinamento ou suco estranho o pai deu à criança, mas RY responde que nunca fez nada. Aliás, no meio disso, Jasmine aparece de repente na frente de Arthur, pedindo que ele ensine como ele fez aquele movimento. Arthur conhece bem aquele olhar, são os olhos de alguém que não desiste até conseguir o que quer. No final da tarde do dia seguinte, o menino examina seu carrinho e conclui que a viagem foi tranquila. No dia seguinte, o comboio faz outra pausa, e Arthur aproveita a oportunidade para desenvolver seu corpo e mente em certos aspectos, recebendo treinamento dos adultos presentes, cada um contribuindo com suas habilidades específicas. Além disso, assim como aprendeu, ele sente uma tremenda honra em compartilhar o conhecimento de sua vida passada com a garota da adaga. Concentrando seu corpo, o garoto conjura o lustre esverdeado que usou na luta com Adam e demonstra a velocidade que se pode alcançar com esse poder. À noite, o menino de 4 anos acende uma vela para ler um livro na frente de Jasmine. Depois disso, ele para comer algo como de costume, mas algo inesperado acontece. Ao amanhecer novamente, Jasmine agradece ao menino com um punhal amarrado com uma corda como presente, sabendo que hoje é seu aniversário. Observando a cena atentamente, as outras mulheres acham incrível que Jasmine finalmente tenha feito amizade com alguém, o que é muito difícil para ela. Nesse momento, os homens chamam os demais para continuar a viagem, e Arthur vê sua mãe passando mal, embora ela finja que nada está acontecendo. Finalmente, o comboio retoma sua jornada em direção a Shirus, mas, em determinado ponto da rota, é atacado por uma gangue de ladrões que arma uma emboscada e atira várias flechas nos viajantes. Angela usa sua magia para repelir alguns, mas a situação é sombria, pois há muitos inimigos. O líder deles exige que as mulheres e crianças sejam mantidas vivas para preservar seu valor, enquanto Arthur reflete que tais pessoas existem em qualquer mundo. Logo, o grupo de bandidos na colina desliza ravina abaixo em direção às vítimas. Alice abraça o filho com força e promete protegê-lo. Duran lança uma bola de fogo que devasta
ravina enquanto Reynolds derrota vários adversários pelo caminho com suas técnicas de marechal. Ele impede que um aliado se machuque disparando uma flecha no coração do bandido que o ataca por trás, enquanto Ada aproveita o alcance de sua lança para atingir alvos à sua frente. Jasmine, sempre a mais rápida, avança pelo campo de batalha quase intocada. Arthur acredita que seus aliados formam um grupo mais talentoso individualmente, mas isso não é tudo que importa em uma batalha. Mantendo sua fúria devastadora, Duran elimina vários oponentes para salvar Angela Rose, mas aqueles bandidos parecem se aglomerar como formigas em um formigueiro. Não importa quantos caíssem, 3 tomavam seus lugares. Assim, Arthur conclui que a força desses caras, como é bastante óbvio, reside em sua quantidade. Apesar de ter demonstrado grande desempenho na luta, Rei é arremessada com força para dentro de uma das carruagens e fica temporariamente fora de combate. Alice e Arthur descem da carroça variada, mas o patriarca da família ordena que os dois entrem, alegando que seu ferimento não é grave. Além disso, se os bandidos descobrirem o poder de Alice, as coisas ficarão realmente feias. Então, Arthur precisa levar sua mãe e fugir. Indignado, o menino insiste que já tem idade para lutar. Então, o pai lhe diz para usar essa força para proteger sua mãe, que está esperando outro filho. Ao ouvir isso, Arthur imediatamente entende por que sua mãe estivera doente naquela época. Por isso, ele reconhece sua responsabilidade e lustra os pés novamente. Ao se aproximar da família Leliven, o chefe dos bandidos ordena que seus capangas persigam a criança e a mulher. Ao mesmo tempo, R.Y. ataca o homem com toda a sua força e, embora enfraquecido pelos ferimentos, ainda consegue arrastar o inimigo pelo chão e deter seu avanço. Enquanto isso, Arthur e Alice são pegos de surpresa por 2 ladrões que se colocaram em seu caminho, mas Jasmine e Ada matam os dois para abrir caminho, no momento em que ele encobre a criança e a mãe à distância com seu arco. Enquanto corre desesperadamente, Arthur reflete sobre a ironia da vida. Aquele que tirou tudo dos outros em seu antigo eu agora foge para que os outros não tirem tudo dele, lembrando-se de como agiu em sua vida passada. O homem no corpo da criança se pergunta se isso é karma. Eventualmente, durante a fuga, um mago da gangue de ladrões lança um feitiço sobre Arthur e Alice. A criança empurra sua mãe para salvá-la e absorve todo o impacto sozinha, caindo do penhasco. Com isso, Arthur saca a adaga que recebeu de presente de Jasmine e jura levar seu assassino consigo para o além. Ao lançar a faca, a corda se enrola na perna do inimigo e o puxa para baixo. Duran e Angela correm para impedir a queda da criança com magia. Enquanto isso, Alice grita o nome do filho, que já estava longe demais para ser salvo. Enquanto ele cai, Arthur reflete sobre o estranho fato de não ter conquistado nada, mas ainda assim se sentir realizado. Agora ele finalmente entende o que aquele homem implorava quando implorou pela vida de sua família e por que Alice parece chorar tanto para salvar sua família. Tanto ela quanto Reynolds não hesitam em se sacrificar, e a simples ideia de nunca mais ver alguém que amam os leva às lágrimas. De certa forma, é uma mistura de alegria e tristeza, e é isso que Arthur sente ao compreender a ideia de que estava prestes a ganhar um irmãozinho. Sem dúvida, teria sido maravilhoso. Horas depois, ao cair da noite na floresta onde o comboio foi atacado, Arthur jaz caído e inconsciente até finalmente acordar e, ainda grogue, tentar entender onde está. Naquele momento, passos muito pesados puderam ser ouvidos nas proximidades, e o chão tremeu à medida que se aproximavam. Sem demora, uma criatura colossal e assustadora se aproxima de Arthur e, por algum motivo, lhe deseja bom dia pelo nome, como se os dois se conhecessem. Enquanto isso, em um reino mágico indecifrável, uma garotinha diz ter encontrado algo lindo, algo que provavelmente não encontrará uma segunda vez. Outra garota responde que coisas ruins estão fadadas a acontecer. Voltando-se para Arthur, seu rosto estava contorcido de terror. Tentando manter a compostura, sua mente adulta se perguntava o que era aquela criatura e o que ele próprio estava fazendo ali. Talvez pensando que era o mesmo de sua vida passada, o garotinho investe contra o monstro apenas para ser espantado como um mosquito. A voz feminina mais velha, vinda do reino místico, fala novamente, desta vez através da fera gigante. Ela diz a Arthur que ele ainda tem um longo caminho a percorrer e que ela está do lado dele. Dito isso, a criatura caminha até uma árvore frutífera e colhe vários pedaços, oferecendo-os ao menino, supondo que ele queira se curar. Arthur tenta se mover, mas seu corpo está gravemente ferido. Seus movimentos mal funcionam. A criatura lhe diz que ele deveria se considerar sortudo por ainda estar vivo, mas se ele não comer a fruta, ela não responderá a nenhuma de suas perguntas. Então, o menino devora uma das frutas e imediatamente pergunta como estão seus pais. A criatura diz que não pode sair daquele lugar, mas consegue ver um pouco além das muralhas. Então, ela revela um vislumbre da batalha sangrenta que se desenrolara. Mesmo assim, ela garante a Arthur que seus pais estão seguros. Eles conseguiram escapar há alguns dias. Uma lágrima solitária escorre por sua bochecha enquanto ele expressa o quanto está feliz. Sem saber a quem agradecer, ele logo descobre o nome da fera, Sylvia. Dentro daquela estranha concha, a menina mais nova pergunta o que fazer agora. Sylvia explica que a resposta
resposta está ali. Dias se passaram desde que Arthur fora resgatado pela criatura. Desde ontem, seus ferimentos haviam cicatrizado, e tudo que ele queria agora era ir para casa. Mas isso não aconteceria tão cedo. Segundo o monstro, eles estavam perto dos arredores da floresta de Elshire, um lugar infestado de animais selvagens e fora da lei. Mesmo assim, Sylvia havia pensado em uma maneira de tirar Arthur de lá. Em uma conversa com o garoto, ela percebe que ele quer ir embora imediatamente, mas lhe diz que abrir um portal dimensional exige alguma preparação. Entediado, Arthur pega um graveto do chão e começa a balançá-lo como se fosse uma espada. Sylvia ri, dizendo que é bom movimentar o corpo e que as crianças devem sempre se manter ativas e saudáveis. No meio do treinamento, o menino reflete sobre como Sylvia nunca havia falado sobre si mesma. Se ela já estava lutando contra algo antes, ele não faz ideia. E, no entanto, apesar da aparência assustadora, ela parece gentil. Depois de praticar, Arthur para um momento para meditar. Sua aura flui por seu corpo e Sylvia fica atordoada ao ver um garoto tão jovem já possuindo um monor. Curiosa, ela reúne energia mágica em sua mão e pergunta a Arthur se ele é capaz de fazer o mesmo. O garoto apenas o encara, atordoado. A criatura então pergunta se ele sabe o que ela está fazendo. Ele responde que ela está coletando mana enquanto conjura magia. Internamente, ele compara a ação a um avião reabastecendo em pleno voo. Sylvia ressalta que as pessoas costumam ter uma ideia rígida do que é mana. Elas separam o ato de coletar mana do ato de usá-lo. Mas outras raças não pensam assim, especialmente as bestas de mana que o fazem naturalmente, como respirar. Então ela pergunta se o garoto gostaria de ter esse tipo de habilidade. Vendo sua empolgação, ela insiste. O que ele faria com tanto poder? Afinal, ele seria imensamente forte. Arthur demora um pouco para responder. Ele se lembra de todas as pessoas que o protegeram nesta segunda vida. E então, com determinação na voz, ele declara que destruirá qualquer um que ouse tirar o que lhe é precioso. Sem hesitar, Sylvia lhe dá um tapa na testa com tanta força que ele quiçá como uma bola de ping-pong. Ela diz que ele foi reprovado no teste. Frustrado, Arthur protesta. É natural querer destruir seus inimigos. Foi exatamente isso que ele fez em sua vida passada. Foi assim que ele ascendeu e se tornou o rei mais poderoso de sua época. Mas Sylvia não se impressiona. Ela ressalta que ele está corrompendo a própria mente com pensamentos de acabar com a vida de outras pessoas. Então, ela faz uma pausa. Talvez ela tenha batido nele com muita força, mas o garoto insiste que está bem. Sylvia o lembra que suas mãos poderiam facilmente esmagá-lo, mas também poderiam ser gentis. Então, ela pergunta o que ele prefere. Naturalmente, Arthur escolhe o toque gentil. Sylvia concorda. Afinal, a raiva e o ódio queimam rapidamente e muitas vezes se transformam em violência. Talvez pareça bom no momento, mas esses sentimentos sempre terminam em ódio, nada mais. Ela lhe diz que não salvou a vida dele, para que ele pudesse usá-la para algo assim. Ao ouvir essas palavras, Arthur começa a se perguntar se aquela fera, de alguma forma, sabe tudo sobre ele, mesmo que isso seja impossível. Sylvia então retorna à pergunta original. O que você fará quando tiver esse poder em suas mãos? Novamente, Arthur relembra momentos com amigos e com seus pais. Com determinação nos olhos, ele diz que quer proteger as pessoas que ama. Sylvia sorri. Ela diz que essa é a resposta perfeita. Enquanto isso, não muito longe deles, uma fera da mesma espécie de Sylvia ronda o perímetro, jurando não deixá-lo escapar. Na cena seguinte, somos transportados para uma lembrança da vida passada de Arthur. Enquanto ele caminha pelo corredor, os servos curvam a cabeça para o grande rei Grey, que entra em uma sala onde um lorde parece surpreso com a chegada de sua majestade. Imediatamente, o homem expressa sua gratidão por uma visita tão honrosa, mas Grey reflete interiormente que era rei apenas no nome. Naquela época, o poder político residia inteiramente no parlamento. Os recursos da nação estavam se esgotando, as taxas de natalidade estavam em declínio e tudo o que restava ao rei era guerra. Ele havia se tornado nada mais do que uma máquina de matar. O velho elogia Grey, dizendo que suas muitas vitórias trouxeram riqueza e glória ao povo. Mas, deixando isso de lado, ele humildemente pergunta o que traz o soberano à sua porta. Observando as pinturas na parede, Grey se vira para sair e informa a Marlon que vai abdicar do trono. Algum tempo depois, a coroa real jaz estilhaçada no chão e a espada do rei fincada no chão como uma estaca. Agora em sua segunda vida, Arthur começa a aprender a controlar um poder que poucos sequer verão. Sylvia lhe diz que, uma vez dominada, as possibilidades dessa técnica serão ilimitadas. Em meio a tudo isso, o garoto tenta se manter focado, suando enquanto luta para manter a calma e fazer o que precisa ser feito. Em sua vida passada, havia muitas coisas que o grande rei Grey não possuía. Embora houvesse uma coisa que ele almejava acima de tudo para continuar vencendo, o controle sobrecai. Em uma batalha brutal contra uma fera enorme, após acertar um golpe, o monarca viu sua espada ser engolida por aquela energia poderosa. Agora, tantos anos depois, estranhamente, Arthur parece ter a sorte do seu lado. Ainda muito jovem, ele consegue reunir a magia necessária para completar o exercício que seu professor lhe passou. Com um sorriso no rosto, ele é repentinamente
repentinamente atingido por um golpe poderoso e jogado atrás de algumas pedras. Sylvia rapidamente o manda ficar quieto. Fazendo o possível para permanecer escondido, o menino avista um monstro que se parece com Sylvia. Ela parece assustada por esse outro ser ter conseguido encontrá-la. A criatura masculina explica que foi atraído pelo cheiro de sangue e ordena que Sylvia o acompanhe. Ela se recusa, o que o força a recorrer à violência para conseguir o que quer. Sem hesitar, ele conjura uma força sombria e a lança em sua direção. Sylvia consegue absorver o impacto, mas a magia ainda causa danos em seu corpo. Ela cai de joelhos de dor e Arthur a observa profundamente preocupado. O macho avisa que se esforçar tanto só encurtará sua vida. Sylvia revida o aviso, invocando uma aura tão intensa que faz seu corpo rachar e se estilhaçar completamente, deixando para trás apenas o poder de seu espírito, agora assumindo a forma de uma magnífica criatura alada. Como um dragão, Sylvia libera uma torrente de energia mágica sobre seu inimigo. Ele ruge de volta, prometendo que ela pagará caro por usar aquele tipo de poder. Mas ela não se importa. Ela já viveu uma vida boa, mesmo que desejasse que tivesse durado mais. Com grande esforço, o inimigo consegue se livrar do feitiço e faz a caverna inteira tremer. Sem perder tempo, ele conjura uma quantidade perturbadora de esferas mágicas e as arremessa contra o rival. Após o ataque, Sylvia olha ao redor, ansiosa, em busca de Arthur. Seu oponente questiona por que ela está agindo daquela forma. Sem desistir, o monstro masculino lança outra esfera mágica em sua direção, mas Sylvia responde instantaneamente com uma técnica que congela o próprio tempo, deixando apenas ela e Arthur intocados pelo efeito. Com o tempo pausado, ela chama Arthur e diz que precisou usar seu poder. Mas, mais importante, ela pergunta se parece mais com Sylvia agora. Confuso, Arthur pergunta se ela é um dragão, e a criatura explica que é assim que os humanos chamam sua espécie. Ela então abre um portal dimensional e se desculpa, dizendo que a saída não é tão próxima quanto ela imaginava. Mesmo assim, tudo ficará bem. Ela já ensinou a Arthur tudo o que ele precisa para sobreviver. Antes de partir, ela pergunta novamente o que ele pretende fazer com o poder que agora possui. Ele responde com certeza: protegerá as pessoas que ama. Naquele momento, Arthur percebe o quanto seu amigo está ferido. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela o interrompe e lhe dá alguns presentes de despedida. Um ovo, que deve ser embrulhado em uma pena e cuidado com muito carinho, e uma marca misteriosa que agora cobre seus braços. No entanto, a fera não explica o propósito da marca. Ela apenas garante que ele entenderá quando chegar a hora. Por fim, Sylvia lhe diz que é hora de se despedir. Embora o rapaz esteja visivelmente abalado com a ideia de festejar com sua querida companheira, ela confessa que poderia tê-lo mandado de volta para casa há muito tempo, mas a verdade é que ela não queria. Ela gostava de viver ao lado dele durante esse tempo. Triste, Arthur pergunta se não há como proteger Sylvia com seu poder. Afinal, ele recebeu essa força e prometeu proteger aqueles que ama. Mas Sylvia explica que o que está acontecendo agora era inevitável. Então, essa promessa não se aplica aqui. De forma calma e prática, ela disse que isso surpreende o jovem. Ele se pergunta se a gratidão que sente por ela que está fazendo tudo doer tanto. Talvez o tempo que passaram juntos o tenha mudado para sempre. E então, entre lágrimas, Arthur diz que não se importa se Sylvia é um dragão. Ela é como família para ele. Sylvia o lembra de que ele já tem uma mãe. Mas quando Arthur diz que ela poderia ser sua avó, os olhos da criatura se arregalam de emoção. Fingindo que não é nada, ela pede suavemente que ele a chame assim novamente. O garoto repete a palavra, e uma lágrima solitária cai do olho do dragão. Ela então empurra Arthur gentilmente em direção ao ovo e a pena para que ele possa agarrá-los e entrar no portal. Quando ele está prestes a atravessar completamente, Arthur se vira e implora a Sylvia para ir com ele, mas é tarde demais. A atração magnética de mana do portal já havia traído o garoto para dentro e o feito desaparecer. Agora sozinha, Sylvia respira fundo pela última vez e libera o aperto a tempo, permitindo que ele volte ao normal. Naquele exato momento, a esfera mágica do inimigo a atinge diretamente e a joga no chão. Ele zomba dela, dizendo que ela finalmente decidiu ficar quieta, mas então percebe a poça de sangue se formando ao seu redor. Ele começa a se preocupar por ter exagerado, mesmo duvidando que alguém como Sylvia pudesse ser morto por um ataque tão fraco. E ele tem razão. Sylvia ainda está viva. Finge-se de morta para baixar a guarda e libera sua torrente mágica diretamente contra ele. A força é tão avassaladora que uma explosão massiva preenche toda a caverna e pode ser vista a uma grande distância, com uma escala enorme. Dentro da mente de Sylvia, ela se pergunta se foi o suficiente. Uma voz mais jovem responde: foi. Com isso, a mais velha deixa o resto nas mãos de seu companheiro, que promete cuidar de tudo. Enquanto isso, Arthur atravessava o portal. Sylvia falou com ele telepaticamente, perguntando se ele se lembrava do que ela havia lhe dito. Quando ele confirmou, a dragonesa garantiu que ele ficaria bem. Mesmo assim, Arthur não conseguia deixar de sentir que toda a situação era incrivelmente triste. Sylvia concordou, lembrando de que o mundo é, por natureza, um lugar cheio de tristeza, mas que ainda é possível transformar todos esses sentimentos negativos em felicidade.
verdade. Arthur gritou que não era capaz de fazer isso, mas seu amigo calmamente lhe disse que tudo bem se ele ainda não conseguisse. O que importava era dar um passo de cada vez, aos poucos. Era tudo que ela queria para ele. Afinal, ela sabia que ele conseguiria, pois já fora o rei mais forte que ela já conhecera. Ao ouvir aquelas palavras, o rapaz congelou, confuso por ela sequer saber disso. Mas Sylvia simplesmente pediu que ele não deixasse seu coração ser consumido pelo ódio ou pela raiva, mas sim pela luz. E ao ouvir isso, algo começou a se acender dentro dele. Arthur começou a acreditar que Sylvia pudesse ter sido a responsável por um momento muito importante em seu passado. De repente, ele se viu deitado na mesma posição em que estivera quando conheceu Sylvia. Seus olhos se encheram de lágrimas quando a verdade o atingiu. Então, silenciosamente, ele se levantou e colocou o presente, o ovo, dentro da bolsa. Nesse momento, um som ecoou próximo. Imediatamente, Arthur usa seu aprimoramento muscular para alcançar o topo de uma árvore. De lá, ele percebe que o ovo que havia recebido estava vulnerável. Ele fecha o zíper da bolsa para protegê-la e pula de galho em galho até encontrar um grupo de bandidos que haviam atacado uma carruagem e estavam levando uma jovem elfa prisioneira para vendê-la como escrava. Ao testemunhar essa cena, Arthur se lembra instantaneamente de ter sido atacado por aquela gangue alguns dias antes. Quando o elfo é jogado na carruagem para ser levado, sua raiva explode. Ele se lembra de como Sylvia se recusou a lhe ensinar seus poderes por causa de sua retórica violenta. Com isso em mente, Arthur jura não deixar que emoções negativas o dominem. Ele então persegue a carruagem roubada até um acampamento que os bandidos haviam montado ao cair da noite. Um dos bandidos comenta que seria uma pena vender a menina sem se divertir um pouco antes, o que faz Arthur ficar alarmado. Mesmo assim, ele decide esperar pacientemente em estado meditativo para agir no melhor momento possível. Ao cair da noite, Arthur observa os lobos com chifres e se pergunta por que eles obedecem a essas pessoas sem resistência. Ele então percebe que eles estão contidos por invocadores mágicos que os fazem adoçar. Arthur joga frutas de uma árvore em um dos lobos, irritando-o e causando uma comoção que a turma na fogueira ouve. Para silenciar os lobos, um dos cúmplices recorre à violência indiscriminada. Aproveitando a oportunidade, Arthur derrota o homem usando sua mana como se fosse uma lâmina. Com o inimigo abatido, ele rouba sua arma e vê o segundo homem se aproximando para investigar o atraso. Sem hesitar, Arthur rapidamente dá um fim ao segundo homem e percebe como é exaustivo lutar com o corpo de uma criança. O terceiro homem se aproxima para verificar a demora de seus cúmplices e é rapidamente abatido por Arthur, que lhe decepa a perna instantaneamente. Embora ainda vivo, o bandido avisa seu quarto companheiro que o garoto intruso é um mago. Com essa informação, o capanga revela seu próprio mana e demonstra que também pode usar magia. Além disso, ele expressa o desejo de manter Arthur vivo, já que um bruxo criança valeria mais do que o elfo que capturaram. O bandido ataca Arthur, que rapidamente se esquiva e revida com um chute voador, mas erra o alvo. O jovem, por sua vez, arremessa sua adaga presa a uma corda no oponente, mas o bandido a pega no ar, frustrando o plano de Arthur. Vulnerável, Arthur é jogado ao chão por um chute poderoso e agarrado para ser levado embora, mas revida com um toque de fogo no joelho do agressor, incendiando-o por um breve momento. Enfurecido, o bandido decide que não quer mais capturar o garoto vivo. Agora, está determinado a vendê-lo para aqueles colecionadores de corpos bizarros. No entanto, aproveitando a fúria do adversário, Arthur arremessa a adaga com uma corda novamente, atingindo a testa do alvo e matando-o instantaneamente. Ao ver o jovem mago se aproximando, o terceiro sobrevivente implora para ser poupado. Então, Arthur se lembra de que a jovem também havia implorado por misericórdia ao homem, mas não se lembra de tê-lo ouvido. Assim, Arthur dá cabo do bandido e entra na carruagem para remover a venda da jovem elfa capturada. Por um instante, ele vê a elfa como se ela fosse outra pessoa, mas, sem tempo para refletir, decide tirar a jovem do veículo e diz que ela está livre para ir. O elfo pergunta se o humano está ferido, e Arthur mostra um ferimento que certamente faria uma criança chorar. Deixando isso de lado, ele reflete que esta é a primeira vez que vê alguém da sua idade desde que nasceu neste mundo. Por fim, ele cobre os corpos dos bandidos com cobertores, alegando que não é algo que uma criança como o elfo deveria ver. A garota responde que o humano também é uma criança, deixando-o sem resposta. Ela quer saber o que aconteceu com os caras que a sequestraram. Então, o garoto mente, dizendo que eles se envolveram em um acidente, mas que agora está tudo bem. A próxima coisa que Arthur faz é reunir os pertences da garota e comenta que foi uma sorte ele ter chegado a tempo. Ao ouvir isso, ela corre e agarra a mão do garoto. Sem dizer nada, espera que sua expressão transmita que não pode ser deixada sozinha porque está com medo. Arthur garante que os rapazes não a incomodarão mais. Então, ela pensa consigo mesma, esse garoto deve estar louco para deixar uma garota tão bonita sozinha. Honestamente, Arthur achava que uma floresta como aquela deveria ser segura para um elfo, mas ela o corrige, dizendo que seus pais certa vez mencionaram que uma criança elfa poderia ser devorada impiedosamente por uma árvore fantasma. Ao ouvir
isso, Arthur pergunta de que direção ela veio, e ela aponta aleatoriamente, na verdade, na direção oposta de onde chegou. Para corrigir a situação, ele pergunta a que distância ela está de casa, mas ela também não tem ideia, pois estava perseguindo insetos e se perdeu. Arthur conclui que esse indivíduo não é muito racional, mas supõe que crianças geralmente sejam assim. Lilás, ele se lembra de quando era criança em sua vida passada, sozinho e abandonado em uma cela, e decide que não deixará essa garota em paz. O problema é que ele não tem ideia de como controlar os lobos com chifres e imagina que seria melhor poupá-los da dor, mas a elfa sugere que eles sejam simplesmente soltos. Arthur teme que eles possam atacar, mas ela garante que os animais estavam apenas sendo usados por aquelas pessoas mais e não tem intenção de serem agressivos. Além disso, o povo da floresta preza a vida. Com isso, ela solta os animais e eles partem sem causar problemas. Depois disso, a dupla caminha pela floresta até o amanhecer. Durante um intervalo, Arthur pergunta o nome da companheira, e ela se apresenta como Texeralit. Depois de dizer o nome dele, Arthur Lúen lhe serve um pouco de sopa, imaginando que ela possa estar com fome e precisando de sustento para a longa jornada que a aguarda. Sua própria observação lembra ao menino a fruta que Sylvia oferecia nos tempos das cavernas. De fato, Arthur está começando a falar como Sylvia. Techa confessa que a comida tem um cheiro estranho, e Arthur explica que é apenas carne seca cozida com um pouco de sal, que provavelmente teria um sabor melhor com algumas ervas. Diante da careta do elfo durante a refeição, Arthur reflete que sempre viu a comida apenas como um meio de obter nutrição. Tessa admite que adoraria comer alguns doces, e Arthur conclui que aquela criança é um modelo de comportamento infantil. Ela pergunta por que ele veio para a floresta de U e ele menciona que perdeu o contato com sua família, o que faz com que o elfo sinta uma conexão, já que ela também está perdida. Arthur pergunta sobre a vida na Terra dos Elfos e ela conta que é divertido em Lenoir. Como seus pais são muito ocupados, ela passa muito tempo com o avô e os cuidadores. Logo a jornada se mostra muito mais longa do que Arthur esperava. Até o momento, não há nenhuma indicação da localização de Lenoir. Em certo momento, Tessa se vê cercada por inúmeros insetos, que, segundo ela, são comuns em sua terra natal para marcar trilhas. Tessa coloca um inseto na orelha de Arthur, fingindo ser um brinco, e ele descobre que é assim que as crianças brincam, já que ele nunca teve a chance de ser criança. Durante a caminhada, Tessa comenta animadamente que, quando Eran acordar, ela treinará na casa de seu mestre. Arthur pergunta se não há um sistema escolar em suas terras em vez de um mentor particular, mas o elfo não entende o que ele quer dizer com isso. Enquanto isso, um lobo com chifres espreita na floresta, e Arthur está ciente disso. Ao cair da noite, o animal começa a uivar, e o menino acredita que deveria ter matado o lobo para evitar um possível ataque ao amanhecer. Arthur diz a Tessa para descansar na tenda enquanto ele vigia do lado de fora por um tempo. Sozinho, o humano tenta entender o que Sylvia pretendia ao lhe dar aquele ovo. Mais tarde, Tessa não consegue dormir, então ela até se lembra do avô lhe dizendo para nunca dormir com nenhum garoto, mas ela está disposta a guardar segredos sobre Arthur. Mesmo assim, ele não está com sono e insiste que ela tente dormir novamente. Ainda preocupada, a elfa argumenta que, se o garoto ficar do lado de fora, algum bandido notará que há crianças ali, o que pode causar problemas. Percebendo que não era isso que a garota queria dizer, ele pergunta se ela tem medo de fantasmas, e ela finge que não, argumentando que está apenas preocupada com a segurança deles. Então é melhor que o humano fique de guarda dentro da barraca. Após a insistência dela, Arthur finalmente entra, e Tessa continua fingindo que não está com medo, mas pede que o garoto não saia da barraca sem avisá-la, e pede que ele a acompanhe ao banheiro quando necessário. Contudo, mais calmo, Tessa menciona que Arthur deve ser do reino humano, e que ouviu do avô que os homens de lá são pervertidos e têm muitas esposas. Arthur pergunta se a garota ao menos sabe o que significa pervertido, mas ela acha que não. Quando ele explica que é principalmente a aristocracia que tende a ter mais de uma esposa, ela pergunta. A menina está praticamente dormindo até finalmente adormecer. Curiosamente, Arthur sente que ter uma irmã deve ser assim. Horas depois, o dia começa a raiar e os dois dormem dentro da barraca. Depois de arrumarem as malas, a viagem continua e Arthur sente que Tessa se acostumou com ele e parece ter esquecido os homens que a atacaram. A verdade é que o menino estava preocupado com a família e não poder ir atrás deles logo era frustrante, mas algo inesperado aconteceu e mudou sua perspectiva. De repente, uma dor insuportável irrompe do seu corpo. Teshuri corre para colher algumas plantas que possam aliviar a dor, e como ele está sofrendo demais, Arthur não consegue impedir a menina de entrar sozinha na floresta perigosa. Com o passar do tempo, a dor não melhora e os intervalos entre as lutas ficam ainda mais curtos. Para piorar a situação, o lobo chifrudo aparece à sua frente com um leitão na boca. Tessa chega logo depois com um remédio para dor de estômago, e Arthur diz a ela para ficar longe do lobo. No entanto, o lobo deita o leitão no chão e vai embora sem demonstrar qualquer hostilidade. Ao ver isso, Tessa acredita que o animal pode estar grato por ter sido libertado. Quando a lua volta a dominar o céu, a dupla acende outra fogueira
fogueira para passar a noite e se alimentar do porco deixado pelo lupino de chifres. Tessa menciona que não encontrou ervas medicinais, mas sim cogumelos que podem ser úteis, pois são tão nutritivos que as mulheres de Elenoir sempre os comem. Empolgado com a ideia, Arthur chega a comer os cogumelos, mas passa a noite inteira borrifando as árvores e limpando o próprio traseiro com folhas. À medida que a hora de dormir se aproxima, as pálpebras do humano começam a pesar. Tesha, por sua vez, diz que os elfos sempre contam histórias na hora de dormir, histórias sobre o reino humano e a nação dos anões. A elfa sempre quis visitar esses lugares, mas acha que há muita gente má por lá. Aliás, o povo de Elenoir tende a não confiar em forasteiros por causa disso, especialmente em humanos. Quando termina de falar, Teshir percebe que Arthur adormeceu. Então, cobre o menino com um cobertor e conclui que ela é a mais adulta dos dois. Ao amanhecer, a dupla parte novamente para a caminhada, e Arthur Luin sofre de dores de estômago e também de mononucleose. Infelizmente, como ele mesmo sabe, crianças são fracas demais para jornadas tão difíceis como essas. Tesha faz uma pausa para ressaltar que os dois se tornaram bastante próximos ao longo dos dias. Então, ela pergunta se não há problema em chamar a arte humana de se fossem amigos. Ele diz que está tudo bem, mas enquanto a garota reclama que sua resposta foi seca demais, ele diz o seguinte sarcasticamente: para alguém do interior e de origem humilde como eu, ser chamado tão carinhosamente por Lady Tesherif é uma honra da qual não sou digno. Tesha reclama que suas piadas parecem de um velho, e ele retruca que não quer ouvir isso de um chorão que não consegue nem ir ao banheiro sozinho. A elfa se irrita com o comportamento do garoto, principalmente porque estava começando a considerá-lo um amigo. A palavra amigo traz lembranças horríveis para o humano, mas ele deixa isso de lado por enquanto. Logo depois, os dois chegam a um portal que deixa Tessa feliz, pois finalmente chegaram. Ela caminha até a passagem e estende a mão para o amigo, a quem agora chama de Arte. Eles então atravessam o portal e chegam a Lenoir, uma majestosa cidade élfica aninhada na floresta. Tessa está acostumada ao local e pousa suavemente no território, mas Arthur parece ter caído no chão. Nesse momento, um batalhão de elfos se aproxima após serem alertados pelo uso de teletransporte na área, e os soldados agarram o humano sem cerimônia. Arthur grita o nome de Tesha, pedindo-lhe que faça alguma coisa, mas, estranhamente, ela permanece em silêncio diante da agressão. Naquele exato momento, Arthur se arrependeu amargamente de ter baixado a guarda por causa da inocência de Tessa. Antes, eles haviam se aproximado, e agora o garoto se culpava por ter caído nas armadilhas daquele elfo oportunista. De repente, um elfo ordenou que o humano fosse morto, mas Tessa exigiu que parassem. O elfo argumentou que seres da raça de Arthur eram extremamente perigosos, mas a garotinha insistiu que aquele menino era a razão pela qual ela havia voltado para casa sã e salva. Mesmo assim, o oficial acusou Arthur de ter feito lavagem cerebral nela, até que um elfo mais velho apareceu através de um portal de energia e ordenou que o humano fosse deixado em paz. Tessa cumprimentou o avô, que se apresentou como Virien Yalit, o antigo rei de Elenoir. Ele agradeceu a Arthur por salvar sua neta, revelando que ela era ninguém menos que a princesa de Elenoir. Ao ouvir isso, Arthur ficou extremamente surpreso, pois a menina nunca havia mencionado sua posição real. Logo depois, os pais da criança chegaram em uma carruagem, apressados e aliviados ao ver que a filha estava segura. No entanto, o rei ficou furioso ao notar a presença de um humano e exigiu que Arthur fosse preso. Vian, porém, anunciou que havia ordenado aos soldados que abaixassem as armas. Apesar de ser um bárbaro, o menino havia resgatado a princesa Tesha. A garotinha confirmou o relato e até pediu que o menino fosse convidado para o castelo. O rei ficou perplexo, pois convidar um humano para o palácio dos elfos era quase um crime contra sua espécie. Mas Tessa demonstrou toda a compaixão do mundo, deixando de lado esses preconceitos e convidando a amiga para uma refeição. Antes de partirem, Vian mencionou que gostaria de falar com Arthur mais tarde, e Arthur notou que aquele elfo parecia possuir algum tipo de poder misterioso. A caminho do castelo, Tesha pegou Arthur pela mão e eles passaram pelo mercado situado em meio às árvores gigantes da floresta de Elshire, onde as curiosas casas dos habitantes do reino de Elenoir eram construídas. Por onde passava, o garoto sentia tensão no ar e o peso daqueles olhares que não lhe davam paz por um instante sequer. De fato, o ódio pelos humanos estava tão profundamente enraizado naquela sociedade que era impossível para eles agirem normalmente. Assim como Arthur havia lido nos livros de história, as guerras passadas deixaram feridas que nunca cicatrizaram. Observando cada detalhe daquela região excêntrica, Arthur notou que não apenas a cidade era peculiar, mas também aquela garota que se dizia ser a princesa. Embora ela tivesse garantido a vida dele no momento de tensão com os guardas, o olhar que lançou quando Arthur foi agarrado era bastante sombrio, e o garoto não conseguia entender por que ela se comportara daquela maneira inicialmente. Além disso, a dor latejante em seu peito continuava a cobrar seu preço. Mas acontecesse o que acontecesse, ele não devia baixar a guarda novamente, pois isso quase lhe custará a vida naquela terra desconhecida. Após a caminhada, eles chegaram ao castelo, e Tessa foi recebida por suas muitas
criadas. Ela pediu que Arthur fosse tratado da melhor maneira possível, pois ele era seu salvador, e se houvesse preocupações sobre ele ser humano, ela assegurou que o menino era uma boa pessoa. Antes de mais nada, Arthur pediu para conversar com seu amigo sobre tudo o que estava acontecendo. Logo, os pais e o avô de Tesha se reuniram para a discussão, e a mesa foi servida com comida de alta qualidade. Arthur permaneceu ao lado da mesa porque não se sentia digno de se juntar aos outros, mas Tesha insistiu que ele se juntasse a todos para a refeição. Sentado à cabeceira da mesa, o humano se sentiu ainda mais retraído e exposto, pois era o intruso, o estranho. A propósito, o rei iniciou a conversa apresentando-se como Alduin Ilithri e mencionando que o nome da rainha era Muriel. Arthur Levin se apresentou como um humilde camponês nascido em uma aldeia pobre do reino de Sapen e se sentiu honrado por alguém de sua classe social ter a oportunidade de conviver com a aristocracia de um reino distante. Alduin elogiou a educação e o vocabulário do menino, e Arthur sentiu que havia marcado um ponto, pois as coisas nunca progrediriam se continuassem a vê-lo apenas como uma criança. O rei perguntou o que havia acontecido na floresta e Arthur omitiu algumas coisas, mas não o fato de ter sido separado de sua família durante um ataque de bandidos. Não que ele tivesse mentido sobre tudo, mas digamos que algumas coisas que ele disse não eram toda a verdade. Então, quando ele mencionou a parte em que conheceu Tesha, a atmosfera na sala mudou repentinamente. Alduin bateu com o punho na mesa ao descobrir que traficantes de escravos estavam prestes a levar sua filha, e mais uma vez destacou a perversidade dos humanos por se envolverem em uma profissão tão maligna. Perdoem a interrupção. Arthur argumentou que nenhuma profissão é determinada pela raça e que qualquer espécie poderia cometer tal atrocidade. Virian perguntou como o menino havia conseguido resgatar a princesa dos bandidos, considerando que ele era apenas uma criança. Arthur revelou que era um mago e havia usado sua feitiçaria para eliminar os criminosos e resgatar Tesha. Um soldado élfico à mesa contestou a alegação, já que uma criança jamais poderia fazer isso, e chegou a acusar o menino de enganar a princesa apenas para se infiltrar naquele reino. Virian ordenou pela última vez que nenhum dos soldados levantasse a voz para o visitante, e Tesa confirmou a versão da humana, lembrando-se vividamente daqueles homens que planejavam vendê-la devido ao valor que sua raça teria no mercado. De repente, imersa nesses pensamentos traumáticos, Tesha foi abraçada pela mãe com imenso carinho e apoio. Alduin acreditou na história humana, que lhe agradeceu pela confiança, mas também tinha um pedido a fazer. Como mencionado, Arthur havia sido atacado por bandidos e seu único desejo era retornar a Sapen e se reunir com sua família. Por outro lado, embora as coisas tivessem corrido bem até então, as cicatrizes profundas do relacionamento conturbado entre as duas raças começaram a ressurgir, e Alduin não estava disposto a demonstrar tanta compaixão por um humano a ponto de ajudá-lo. No entanto, Arthur afirmou que era exatamente por isso que ele havia feito aquele pedido. Se os elfos afirmavam que os humanos eram meros selvagens, certamente não se comportavam da mesma maneira. Alduin ficou sem palavras, e Vian comentou que o garoto o havia flagrado ali. Seja como for, o rei menciona que o ódio existente entre as duas raças não desaparecerá da noite para o dia. Tesha intervém, fazendo uma cara séria para o pai, na tentativa de fazê-lo mudar de postura na conversa. Sentindo imediatamente a pressão da jovem, o líder dos elfos de Alenoir revela que, para começar, o portal de teletransporte para o reino de Sapen só é acessível ao Conselho de Governantes das Três Raças, realizado a cada 7 anos, com a próxima abertura prevista para daqui a 5 anos. Por outro lado, o rei não pode permitir que um humano viva entre eles por tanto tempo. Então, ele providencia alguns soldados para escoltar o visitante de volta para casa na manhã seguinte. Arthur se emociona com a oportunidade de retornar à sua terra natal até que a dor no peito domina novamente, contorcendo seu rosto em agonia. À noite, os elfos providenciam um quarto para o hóspede, e enquanto ele toma banho, Arthur percebe que a dor piora a cada momento. Naquele instante, ele chama Sylvia silenciosamente, como se ela pudesse ouvi-lo. Depois do banho, ele sai para a varanda e encontra conforto na brisa noturna para aliviar seu sofrimento. À medida que seu estado piora, o menino decide que precisa descobrir a causa dessa dor de uma vez por todas. Então, ele vê Tesa com os pais e se pergunta se Reynolds e Alice estão bem. Em sua mente, seus pais jamais morreriam facilmente e certamente escaparam em segurança. Mas a crescente saudade faz Arthur questionar-se. Quando se reencontrarem, sorrirão para ele como os pais de Tesha sorriem para ela. Em meio a essa reflexão, Tesa percebe que ele parece inquieto com alguma coisa. Devido à dor no peito, Arthur não consegue dormir e decide caminhar pelo reino. E em algum momento, um membro da família real o alcança. Ele pergunta se ele interrompeu seu momento de princesa mimada e ela pede para ele parar com as piadas. Mais tarde, ela se desculpa pela forma como seu pai e os outros trataram a humana mais cedo. Por sua vez, Arthur se mantém calmo, pois isso só demonstra o quanto eles estavam preocupados
preocupados com ela. Na opinião dele, ela deveria aproveitar tudo isso para se comportar como a princesa mimada que, ouvir isso novamente enfurece a garota, mas ela engole a raiva para enfatizar que tudo voltará ao normal quando Arthur reencontrar sua família. Com isso, ele abaixa a cabeça e se pergunta se seus pais ficariam realmente felizes em vê-lo novamente, pois foram atacados por causa dele. E desde que nasceu neste mundo, o menino sente que só trouxe problemas para dentro de si. Apesar de tão jovem, Arthur se sente culpado por não ter conseguido proteger sua família. Vendo a dor do menino, Tessa balança a cabeça e afirma que seus pais estão definitivamente tristes por não poderem ver o filho e que ele está falando bobagem porque até ela já está triste porque o menino vai embora, mesmo que ele ainda não tenha ido embora, mostrando o quanto é querido, mesmo que não acredite nisso e se veja de forma tão negativa. Nesse momento, um espetáculo de luzes naturais começa a crescer e desfilar pelo ar daquela sacada, e Arthur consegue ver claramente Rei e Alice em meio a elas. Isso faz questionar contra o que ele estava lutando. Afinal, Tessa explica que elas são chamadas de abelhas vagalumes. Apesar da beleza daquele momento, o humano não consegue tirar da cabeça a expressão do elfo quando foi capturado pelos soldados, o que o faz pensar que ainda é dominado pela escuridão dentro de si enquanto trava uma guerra com o passado. Com isso em mente, o garoto pede desculpas ao elfo, mas antes que pudesse explicar o motivo, um projétil é disparado perigosamente perto deles. Então Arthur agarra o projétil por reflexo e corre para ver o que aconteceu. O agressor era ninguém menos que Lord Vian, que observava a conversa à distância. No entanto, o elfo responde que a abelha que ele atirou não era nem de longe letal. Então Arthur abre a mão e percebe que era apenas um simples Firefly Bee e enfatiza que a defesa e os reflexos do garoto foram instantâneos. Então, a história sobre a luta com os traficantes de escravos parece ser verdadeira. Arthur pergunta se o sujeito está fazendo isso só para testá-lo, enquanto Tessa diz ao avô para parar de implicar com o garoto, já que Art não é o tipo de humano que ele odeia. Virian responde que jamais viria só para zombar do jovem. Na verdade, ao invocar uma espada de madeira, ele confessa que faz muito tempo que não vê alguém tão interessante. Em seguida, o elfo arremessa a arma para o humano e afasta sua neta com um poder de levitação. Sabendo o que isso implica, o menino segura sua espada em posição de combate e ataca, tentando surpreender o oponente com sua velocidade. No entanto, apesar da idade, o antigo rei desta terra demonstra uma agilidade incomum e se esquiva com sucesso do golpe. Curiosamente, mesmo sendo muito mais jovem, Arthur precisa usar mana para acelerar seus movimentos e manter sua defesa alta, porque a verdade é que o oponente é muito mais rápido que ele. Quando Vian erra um golpe, o garoto vê a chance de pegar o elfo desprevenido, mas, por mais que tente, Vian sempre consegue escapar de qualquer tentativa de golpe. Além disso, num golpe de mestre, o antigo rei quebra a espada de Arthur em pedaços com a mão. Um pedaço de madeira voa em direção a Tessa. Então, Arthur joga o cabo da arma para mudar sua trajetória e evitar que a garota se machuque. A partir daí, o garoto apela à sua magia e reúne uma boa quantidade de mana para investir contra o oponente. Mas o elfo parece ter uma resposta para tudo. Isso lembra Arthur do olhar que viu nas feras que enfrentou na arena em sua vida passada. As garras e presas prontas para o ataque final, lançadas instintivamente no momento certo. Quando chega a hora, é matar ou morrer, nada menos. Após ser repelido pelo oponente, Arthur é jogado para trás, mas não perde o equilíbrio e retoma sua ofensiva com entusiasmo. Com uma velocidade incrível, ele finalmente consegue atingir Vian, que realmente não esperava que isso acontecesse. De qualquer forma, ele anuncia que é hora do segundo round, mas Tessa aperta a orelha do velho e diz para ele pegar leve e parar de maltratar Art. Virian responde que, se ele tivesse pegado leve, ele próprio teria sido maltratado. E Arthur acha isso absurdo, mas diz que é uma honra ser superestimado pelo senhor. Por sua vez, Virian pensa que, se Arthur realmente acredita em honra, deveria se tornar seu aprendiz. O humano fica perplexo com a resposta, mas o elfo fica sério e reafirma o convite para treiná-lo. Arthur lembra que seus pais ainda não sabem que ele está vivo e que ficar enclausurado naquela floresta só pioraria a situação, mas Virian se oferece para avisar os pais da criança que ele está bem. O garoto se anima com a ideia, mas a dor no peito retorna e rouba sua alegria de viver. Como já suspeitava, Lord Virian afirma que o jovem Levin herdou uma vontade bestial. Portanto, é muito importante que ele se torne seu aprendiz. Caso contrário, Arthur Levin morrerá. Confira os vídeos que aparecem na sua tela e inscreva-se para não perder a próxima.